Bem, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a esse Meet, Meet em que nós vamos tratar a respeito da qualificação e das correções dos planos de trabalho, tá? Então, nós vamos iniciar aqui com as orientações de como que deve ocorrer a qualificação. Assim que nós finalizarmos esse momento, daí nós vamos para análise dos planos de trabalho que foram corrigidos, tá? Então, vou começar aqui colocando para apresentação, tá? Então, vamos prestar bastante atenção, tá? no que eu vou expor a respeito de como que deve ocorrer a qualificação, tá? Bem, gente, temos algumas datas importantes, tá? Inclusive, a qualificação era para ocorrer na próxima semana, mas como é a semana da A1, então houve algumas alterações aí nas datas, tá? Então, uma delas, a qualificação, ela não vai ocorrer no dia 3, como estava no cronograma que nós apresentamos para vocês lá na primeira aula, tá? Então, na próxima semana, vocês terão A1, daí vocês vão qualificar o plano de trabalho no dia 10, tá? No dia 10, no nosso cronograma, não havia nada, então agora nós teremos a qualificação. Na sequência, na próxima semana, então, no dia 10, até o dia 10, vocês vão rever o plano de trabalho a partir das orientações que nós vamos dar hoje, né, que nós vamos fazer considerando os planos de trabalho da primeira versão, tá? Então, a gente vai analisar com vocês o que precisa ser melhorado, o que precisa ser revisto. Então, no dia 10, vocês vão qualificar. Nós vamos fazer uma nova avaliação dos planos de trabalho de vocês a partir da qualificação. Vamos dar novas orientações. Vocês vão rever novamente. E no dia 17 de abril, vocês farão a postagem da versão final do plano de trabalho. A partir dessa a postagem da versão final, eu e o professor Sidney vamos ler novamente os planos de trabalho, e no dia 24 nós teremos um novo encontro, né? E daí já vai ser a preparação final para a execução da atividade. Então, se nós observarmos, detectarmos ainda algumas inconsistências no plano de trabalho, então no dia 24 nós vamos sinalizar para que vocês revejam, né, para que a execução seja bem feita. A execução dos planos de trabalho será entre o dia 25 de abril a 7 de maio, tá? Então, entre essas datas aí que vocês precisam executar a atividade de extensão. Então, são essas datas importantes para que vocês considerem aí, né, na sequência, né, da revisão do plano de trabalho, né, e a execução da ação que vocês estão planejando. Bem, aqui, a partir daí, gente, eu vou comentar como que vai ser a qualificação. Então, lá na rota da aula 7, vocês têm esse template dos slides, né? É nesse template que vocês vão fazer a montagem dos slides para qualificar o plano de trabalho, tá? Então, considere isso que está lá já na rota. Bem, então, vocês vão começar com o título, né? Eu acho que todos os grupos do que nós fizemos a correção, todos os grupos terão de rever o título, tá? Então, é necessário que o título de vocês, a hora que nós lermos, nós precisamos ter ideia do que vocês vão realizar, tá? Então, quando vocês forem rever o título, considere isso. O título, ele precisa dar uma ideia da ação que será executada.
Então, que ação que é essa, em relação a quê, onde que ela vai ser executada. Então, tem que dar essa ideia. Na sequência, vocês vão dizer a modalidade de intervenção. Alguns grupos precisam rever a modalidade porque não está de acordo com o que vocês pretendem atingir. Então, ela precisa, a modalidade, ela precisa contribuir para que o objetivo ele seja alcançado. Então, se nós vamos fazer uma roda de conversa, então nós precisamos verificar a roda de conversa, ela será suficiente para que alcancemos o objetivo da nossa proposta ou não? Qual que é a modalidade adequada? Então, nessa hora, vocês vão dizer qual é a modalidade que vocês selecionaram para a execução da ação. E também vocês vão se apresentar. Então, apresentar o grupo. O grupo é formado por quem? Então, vocês vão apresentar o grupo que vai fazer a qualificação do plano de trabalho. Na sequência, vocês vão dizer qual que é a área da ação. Então, nós colocamos que projeto integrador 2, a ação que vocês estão propondo, ela precisa estar relacionada a uma das 4 disciplinas que vocês cursaram no semestre passado. Pode ser que até esteja vinculada a mais de uma disciplina. Então, vocês vão dizer qual é a disciplina, qual é a relação da ação que vocês estão propondo com a disciplina que vocês selecionaram para a ação. Na sequência, vocês vão apresentar o tema de vocês. Então, vocês vão contextualizar o problema. Então, a nossa ação, ela é relacionada a que problema? Como que nós chegamos a esse problema? E qual que é a importância da ação? De que forma a nossa ação vai contribuir para reverter o problema que nós detectamos no diagnóstico da realidade? Depois, vocês vão partir para o ODS ou os ODSs. Né? Então, vocês vão dizer qual o ODS que será contemplado e qual é a relação da ação de vocês com o ODS ou os ODSs que vocês selecionaram para ser contemplado com a ação. Depois, vocês vão apresentar qual é o objetivo. Tomar bastante cuidado, gente, na revisão do objetivo. Lembrar que o objetivo, ele precisa começar com um verbo no infinitivo e é apenas um verbo. Se vocês fizerem menção a vários verbos, isso é sinal de que o objetivo de vocês não é um só, são vários objetivos, tá? E lembrar que o objetivo geral precisa responder a pergunta para quê? Então, para que a nossa ação está sendo executada? Qual que é a finalidade da ação que nós estamos propondo? Então, aí é o objetivo geral. Aí, praticamente, todos os grupos vão ter de rever o objetivo geral, tá? Então, tem que estar alinhado com o objetivo, tem que estar alinhado com a modalidade de intervenção que vocês selecionaram, né? Por exemplo, uma roda de conversa, ela não tem o poder de capacitar. Então, se vocês optaram por uma roda de conversa, jamais vocês vão colocar que o objetivo é capacitar. Capacitar uma oficina. Né? Então, as coisas aí, cada ponto do plano de trabalho de vocês precisa estar alinhado com o outro. Depois vocês vão partir para a explanação dos objetivos específicos. Enquanto que o objetivo geral responde à pergunta para quê, os objetivos específicos respondem à pergunta o quê? O que nós faremos para alcançar o objetivo geral? Tá? E também aí começar com verbos no infinitivo e um verbo por objetivo. O interessante é ficar apenas em 3 objetivos específicos. Por quê?
para não se perder na ação, tá? Então, traçar bem 3 objetivos específicos que vocês querem alcançar a partir do objetivo geral. Qual que é o público-alvo? Tem que delimitar bem, gente. O público-alvo ele não pode ser muito abrangente. Ele precisa estar vinculado também com o objetivo de vocês, né? Então, qual que é o público-alvo que vocês querem alcançar, né? Então, uma roda de conversa. Quem é que vai participar dessa roda de conversa? Se for uma palestra, quem é que vai participar dessa palestra? Quem que é importante que esteja presente aí na roda de conversa? Quem é que é importante que esteja presente na oficina ou qualquer outra modalidade? Então, delimitar bem o público-alvo. Metodologia. A metodologia, gente, é todo o planejamento de todas as ações. Engloba, a primeira etapa é a parte do diagnóstico da realidade. Então, vocês precisam trazer a primeira etapa como diagnóstico da realidade. Como é que vocês executaram o diagnóstico da realidade? Como é que vocês detectaram a demanda, o problema que vocês vão atacar com a ação de vocês? Então, a primeira etapa é isso. Então, tem que destacar todas as etapas da ação. Depois vem qual que é, se vocês fizeram parcerias, quem são essas parcerias, como que essas parcerias vão contribuir, né? Onde que vai ser a execução da atividade, em que horário, né? Como que vai ser feita a divulgação dessa ação, como que essa ação vai ser executada propriamente dita, né? E depois da execução, o fato da apresentação no seminário, a elaboração do relatório final, tudo isso precisa entrar aqui na metodologia. Então, são várias etapas que precisam ser muito bem detalhadas, né? Por quê? Porque nós precisamos verificar se há coerência entre o que vocês estão propondo como objetivo geral, a modalidade de intervenção, se vocês estão executando adequadamente, planejando adequadamente a ação de vocês. Então, todas as etapas precisam ser explanadas de forma clara para que nós, né, consigamos verificar se está tudo ok. Então, é o detalhamento de como que a ação vai ser conduzida, né? Então, iniciar com o diagnóstico da realidade, mencionar quais são as parcerias, né, as instituições que vocês, né, vão contactar, como que vai ser feita a divulgação, como que vocês vão preparar a ação e detalhar toda a ação. Então, todas essas etapas precisam estar mencionadas na metodologia. Quais são os resultados esperados, né? Lembrando que quando vocês forem elaborar os resultados, vocês precisam pegar os objetivos específicos, tá? A partir dos objetivos específicos, vocês vão dizer quais são os resultados. Há uma relação. Então, não adianta a gente propor determinados objetivos, né, e resultados não bater com eles. Então, é necessário, né, rever aí os resultados a partir dos objetivos específicos. Né? Então, vocês vão descrever quais são os resultados possíveis com a ação de vocês. Depois do cronograma, vocês vão detalhar aqui todas as etapas que estiverem lá na metodologia precisam constar aqui no cronograma. Então, o cronograma é o planejamento da ação. Em que tempo que essas ações serão executadas. O orçamento, se vocês tiverem algum gasto, vocês vão mencionar aqui, tá? Vão descrever, vão indicar a quantidade, o total do orçamento que vocês terão. Referências, as referências de acordo com as normas da ABNT, por favor, normas da ABNT. Tá? Então, como eu falei,
Os slides da qualificação, o template já está lá na rota para vocês, né? Então, baixarem e produzirem os slides a partir do template, tá? E o barema, como é que vocês serão avaliados? Lembrando que a qualificação, a apresentação de vocês valerá 4 pontos da A1. Né? Então, meio ponto, nós vamos verificar se os slides estão bem elaborados. Então, assim, manter o tipo de fonte, né? Cuidar, né? Que eles estejam bem alinhados e com todas as seções do template. Tá? Então, nós vamos observar isso. 4 décimos é em relação à organização do grupo. Né? Então, vamos verificar se vocês estão bem organizados, né? Se houve a participação de todos os componentes, todos deverão participar da apresentação. Então, a gente vai verificar se vocês estão bem alinhados, tá? E uma coisa importante, se, digamos, um colega tiver problema na hora da apresentação, o outro já entrar. Então, assim, é importante que todos tenham conhecimento de todas as sessões, porque se houver algum problema na hora, o outro entra sem prejudicar a apresentação. Então, vocês precisam estar inteirados de todas as sessões, e não só daquela que foi designada a você. Vamos avaliar meio ponto em relação à linguagem, se ela está adequada, se usaram boa dicção, se tiveram postura durante a apresentação. Tá? 2 décimos em relação ao título, se o título ele representa claramente atividade extensionista. Tá? 2 décimos, se vocês conseguiram, na apresentação, fazer a relação com as disciplinas, conseguiram estabelecer a relação da disciplina que vocês selecionaram com a atividade de vocês. Né? Outros 2 décimos em relação se a modalidade de intervenção ela está adequada à atividade e atende ao objetivo estabelecido. 3 décimos em relação à apresentação da introdução e da justificativa, se vocês conseguiram contextualizar o problema, conseguiram mencionar qual que é a importância da atividade em relação ao problema. 1 décimo em relação à menção do ODS e a relação com a proposta de vocês. 4 décimos, nós vamos verificar se o objetivo geral e os objetivos específicos, eles estão claros, estão coerentes com a atividade proposta. 2 décimos em relação, se vocês conseguiram especificar o público a ser atendido com a ação de vocês. A parte que mais vale é 7 décimos da metodologia. Então, se vocês conseguiram apresentar se vocês deixaram bem claro, né, todas as etapas da proposta de vocês. 3 décimos em relação aos resultados. Então, aqui fecham-se os 4 pontos da apresentação. Bem, de que forma que vai funcionar, de que forma que as apresentações vão funcionar? Então, nós vamos dar, no máximo, 15 minutos para cada grupo. Vamos iniciar. Né? Então, a gente vai encaminhar o link ao tutor e também vamos postar lá no Educa, tá? Qual vai ser o link da apresentação, tá? E nós vamos fazer da seguinte forma. Às 19 horas, as apresentações serão para o polo de Paranã. 19 horas em ponto, porque nós temos vários grupos em Paranã. Às 20h30, nós vamos iniciar as apresentações do polo de Ponte Alta. Isso no dia 10 de abril, que é a data da qualificação. Bem, em relação à qualificação, seria isso. Alguma dúvida, alguma pergunta? Por favor. Tutores, entendido? Alunos.
Entendido, professora. Bem, qualquer dúvida, Aline e Gleidson, qualquer dúvida, entrar em contato conosco, tá? Beleza. Tá? Acadêmicos, alguma pergunta em relação à qualificação? Bem entendido? Diga, Silmar. Quis dizer que entendi, desculpa aí. Entendi. Obrigado. De nada. Sidney, alguma colocação? A colocação que eu faço, porque geralmente, assim, a gente esquece datas, né? E aí é interessante os alunos anotarem essas datas. Então, nós temos uma aula que seria na próxima quinta-feira, mas não haverá aula, porque é a semana da prova A1, mas daqui a 15 dias é a apresentação. E logo posteriormente haverá também a data que vai ser necessária para a submissão do trabalho, versão final. Então, que os alunos eles tenham ciência dessas datas, porque geralmente o que ocorre é do aluno preocupar-se com o trabalho somente quando está em cima da data. Aí, para uma questão de cumprir tabela, o aluno envia qualquer coisa, né? Envia qualquer texto, qualquer trabalho. E a gente percebe isso, quando o trabalho ele é feito aos trancos e barrancos, de uma maneira veloz, né? Muitas vezes até o próprio cuidado da formatação não é visto. Então, prestem muita atenção nas datas aí. A professora está projetando novamente as datas, anote essas datas, seja no celular, seja no caderno, porque não acredite em sua mente que você vai lembrar dessas datas aí. Então, coloque no calendário mesmo, no seu planner, as datas que são importantes. É o destaque que eu faço, professora. Outra coisa é que esse material que a professora está demonstrando, ele já está na rota de aprendizagem, tá? E amanhã haverá também a postagem dessa gravação, da explicação dela de cada uma das etapas aí da qualificação. Então, se você entrar na rota de aprendizagem, você já conseguirá ver esse material que ela projetou e também conseguirá ver, conseguirá baixar o slide, no esqueleto, né, que nós chamamos de template, que ali já é o modelo no qual você irá alimentar com as informações do seu projeto. Então, é só seguir aquele esquema que já está desenhado, não tem segredo em relação a isso. Eu acredito que eu falei tudo, professora. Por enquanto, é o que veio à minha mente. A Raqueline perguntando, no caso, vamos fazer a correção do plano de trabalho e te enviar e depois será a qualificação? Não, Raqueline. Na realidade, vocês vão rever o plano de trabalho, vocês vão qualificar o plano de trabalho. Na qualificação, na realidade, assim, vocês receberam o arquivo com as nossas orientações, tá? Eu e o professor Sidney lemos os planos de trabalho e demos várias orientações do que precisa ser melhorado, o que precisa ser mudado. Agora, os grupos precisam se reunir, né? Inclusive com a ajuda dos tutores presenciais, tá? Precisam se reunir e rever o plano de trabalho. Daí vocês vão qualificar. Na qualificação, eu e o professor Sidney vamos fazer uma nova avaliação. Então, a gente vai assistir e, se houver problemas, nós já vamos sinalizar esses problemas. Daí, vocês novamente vão se reunir em grupo, tá? E vão rever o plano de trabalho a partir dos nossos comentários na qualificação. Vocês farão postagem do plano de trabalho, da versão final, tá? No dia 17 de abril, eu e o professor Sidney vamos fazer uma nova correção e vamos fazer a devolutiva. No dia 24, se houver ainda problemas no plano de trabalho, a gente vai sinalizar no encontro do dia 24. Então, nova postagem do plano de trabalho é só na versão final, no dia 17, após a qualificação. Ok?
Professor Gleison, pode posicionar. Está sem áudio, professor. Está com o áudio desligado. Desculpa. Boa noite a todos. Boa noite, professor Sidney, professora Silvéria. Eu estou com uma questão aqui no Polo de Paraná, que nós temos prováveis 2 acadêmicos reingressando agora essa semana. Eu estou preocupado com relação ao projeto integrador. Como é que nós vamos fazer com esses acadêmicos? Porque eu acredito que não dê mais tempo para eles ingressarem em algum grupo, para eles fazerem dupla. Não sei, eu preciso de sugestão. Eu vou precisar de um suporte de vocês para a gente, em conjunto, ver o que nós vamos fazer com esses acadêmicos. Eu também estou com o mesmo problema. Até hoje estava conversando com a tutora EAD. Não sei como é que nós vamos fazer. Porque tem alunos que têm interesse de retornar e ainda estão até sem acesso à plataforma. Somente uma que está com acesso à plataforma, que começou a acessar ontem. Bem, eu tinha sugerido, Sidney, por exemplo, para a Aline, de montar o grupo a partir dos que estão chegando. Né? Em Paraná também. Claro que aqui os alunos eles vão ter de correr contra o tempo. Né? Eles vão ter de assistir às videoaulas, fazer o plano de trabalho, encaminham para nós fazemos a correção, podemos marcar até um meet extra para orientá-los, né? E daí, assim, eles poderão deixar para executar mais para o final das datas que nós estabelecemos, né? Mas eles vão ter de fazer todas as etapas. Tá. Aí, no caso, excepcionalmente, esse pessoal teria um prazo um prazo diferenciado, né? Sim, sim. Ok, Sidney, para você? Ok, até porque assim o aluno a atividade já vai estar fechada, já estará passado o prazo de postagem, mas nada impede da gente receber o trabalho e ler o trabalho em uma data específica para eles, né? Mas aí é importante considerar que eles já perderam alguns encontros, mas os encontros estão gravados, então eles precisam fazer um intensivão, sabe? Tem que entrar na plataforma em um intensivão. No caso desses que ainda estão sem acesso, a minha sugestão para os tutores é que, se possível, baixe os documentos, aqueles documentos que possam ser baixados e entregue para eles de alguma forma via e-mail ou via WhatsApp, para que eles baixem nos computadores dele, para que não fique dependendo de acessar a plataforma para acessar esses documentos, entendeu? Então, tem outras formas de você disponibilizar esses documentos para o aluno, né? Se tiver essa dificuldade, também nós podemos enviar os documentos, tá? Que aí vocês facilitam a vida deles para que eles não esperem acesso à plataforma para começar a trabalhar. Então, o não acessar não impede eles de começarem a trabalhar, tá? Já é uma questão que a gente pode vencer, tá bom? Perfeito. Mais alguma dúvida, gente? Mais alguma pergunta? Sidney, acho que pode encerrar a gravação desse primeiro momento. Professora Silvéria? Diga. O seminário vai ser a senhora que vem novamente? Provavelmente não. Não, né? Ainda não foi definido nada. Pode fechar, Sidney.